Olá, o Conversa Pública especial de hoje aborda a questão do racismo. Conversamos com o mestre de Ciências Jurídicas e Sociais, Carlos Alberto Medeiros. A população negra é a mais afetada pela desigualdade e pela violência no Brasil. É o que alerta a Organização das Nações Unidas. No mercado de trabalho, pretos e pardos enfrentam mais dificuldades na progressão da carreira, na igualdade salarial e são mais vulneráveis ao assédio moral. Cerca de 5 milhões de negros foram trazidos para o Brasil como escravos durante o período colonial do país. Ao abolir a escravidão, o governo abandonou essa população, não ofereceu condições para a sobrevivência, muito menos formas de crescer e ter mais dignidade. A herança desse descaso é vista até hoje. Os negros sofrem com a discriminação e o racismo e são também as maiores vítimas da violência. Os números são oficiais, fazem parte do Atlas da Violência da Pesquisa do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado este ano. De 2005 a 2015, enquanto a taxa de homicídios por 100 mil habitantes negros subiu 18,2%, a mesma taxa teve queda de 12,2% entre habitantes não negros. A estimativa é que os cidadãos negros tenham um risco 23,5% maior de sofrer assassinato em relação a outros grupos populacionais. De cada 100 pessoas assassinadas, 71 são negras no Brasil. Se aumentarmos a lente dessa comparação, ao observar o grupo dos 10% da população com mais risco de serem assassinados no Brasil, 78,9% dessas pessoas são negras. A questão racial também afeta as mulheres. A mortalidade entre não negras caiu 7,4% em 10 anos até 2015, enquanto a de negras aumentou 22%. De acordo com a pesquisa, 65% das mulheres assassinadas no último ano eram negras. O Atlas da Violência diz que a combinação entre desigualdade de gênero e racismo é extremamente perversa e configura a variável fundamental para compreender a violência letal contra a mulher no país. Essas são provas de que ainda temos muito que trabalhar para que sejamos um país verdadeiramente justo com seus cidadãos, independentemente da cor da pele deles. Havia essa tendência de naturalizar o racismo, sobretudo certas expressões como piadas, apelidos, serem classificadas como brincadeiras. Ora, uma coisa também que eu aprendi em sociologia é que esse tipo de manifestação, piadas, boatos, apelidos, podem ser e são frequentemente usados como forma de dominação, como forma de afirmação de um grupo sobre o outro. Então, quem está fazendo isso, na verdade, está se colocando acima, mesmo que de uma forma aparentemente engraçada e aparentemente não maldosa, mas, na verdade, isso é afirmação. Então, para aquilo, cada vez que a gente, como negro, ouve esse tipo de coisa, sobretudo se a gente não está preparado para isso, a gente se sente inferiorizado, se sente por baixo. Eu me lembro quando acontecia isso comigo na escola. Isso era algo que eu recebia, muitas vezes não reagia porque não tinha elementos para reagir e às vezes seria pior se eu reagisse, porque aí mesmo é que eu demonstraria essa vulnerabilidade e esse é um jogo complicado. Mas isso nos afeta negativamente, porque acaba fazendo com que a gente aceite essa posição de inferioridade, enquanto ao mesmo tempo afirma o branco como superior. É isso. Eu digo que essas relações nasceram na escravidão. E como alguém disse, é impossível que um grupo domine um outro, diferente dele fisicamente, culturalmente, por mais de 300 anos, sem desenvolver uma noção de superioridade sobre esse grupo. Então vem de lá. Mas não creio que necessariamente as pessoas hoje associem o negro ao escravo. Mas aprenderam durante a escravidão, a sociedade aprendeu. E quando eu digo a sociedade, os brancos e os negros aprenderam qual era a posição de um e de outro. E isso se mantém até hoje. Eu sou um militante do movimento negro. Então, mas
sobretudo esse movimento negro que eu chamo de movimento negro contemporâneo, ou alguns dizem dos anos 70, que aparece então no início dessa década, a partir de influências tanto da África quanto dos Estados Unidos, e que estabelece como um de seus objetivos a construção de uma identidade negra positiva, baseado muito então no exemplo americano do Black is Beautiful. Então nós somos bonitos, nós somos fortes, nós somos inteligentes, nós somos corajosos, ao contrário daquilo que costumam dizer sobre nós. Então o movimento trabalhou muito nessa direção. E ele também foi fundamental na aprovação, na elaboração e na aprovação das medidas de ação afirmativa, como as cotas nas universidades, que tem mudado o panorama da universidade. E isso é muito interessante. Eu fiz comunicação como na graduação, era o único aluno, homem negro, na universidade, na faculdade. Hoje a gente vê um panorama totalmente diferente. Coisa de uns 2 anos, houve um evento no IFIX, na UFRJ, no auditório, sobre os Panteras Negras, 50 anos de Panteras Negras. E eu estava na mesa, juntamente com 2 pessoas que falaram sobre os Panteras Negras, e eu falei sobre a influência que aquelas ideias tiveram aqui no Brasil. Mas qual era a novidade? Um auditório superlotado, pessoas sentadas no chão, pessoas olhando pela janela, a imensa maioria negra. E você percebendo alunos negros. Coisa de 2 semanas, nós tivemos uma atividade na Rural, em que um militante das redes sociais chamado AD Júnior, um negro jovem que mora na Alemanha, em Hamburgo, veio fazer uma palestra aqui na Rural. Da mesma forma, a sala superlotada de alunos negros, na imensa maioria. Isso é uma mudança significativa. E o movimento negro, com certeza, está por trás disso. Eu acho que são 2 coisas. Uma, mais direta e materialmente perceptível, que foi aumentar muito a presença de alunos negros, como eu acabei de exemplificar. Mas acho que existe um outro efeito dessas políticas, que é mais geral, que é ter forçado a sociedade brasileira a discutir não cotas e ação afirmativa, mas a discutir a questão racial. Essas medidas obrigaram a sociedade a discutir a questão racial. E, na minha perspectiva, então, é um avanço extremamente importante, porque para a gente poder atacar uma doença, se defender, é preciso reconhecer a existência dela. Se eu não acho que estou doente, eu não vou me curar, não vou tentar me curar. Então, a sociedade brasileira, a partir das políticas de ação afirmativa, está discutindo essa questão de uma forma, não apenas certos setores das elites, na área universitária, não, o conjunto da sociedade tem discutido essa questão. E acho que a solução vai vir daí. Um dos livros que me impressionaram nos últimos tempos é de uma psicóloga paulista, judia, chamada Lia Weiner Schuckmann, Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo. Branquitude e hierarquias de raça em São Paulo. Então, a pesquisa que ela fez com algumas dezenas de pessoas, auto-identificadas e identificadas por ela como brancas, e a respeito das opiniões que essas pessoas tinham sobre os negros. E é interessante que vai aparecer na maioria das respostas, não, eles são menos inteligentes, eles são menos esforçados, eles não são como meus bisavós que vieram da Itália e que trabalharam, e o Florestan Fernandes mostra como é que esses imigrantes tomaram, na verdade, o lugar dos negros. Então, como é que isso está absolutamente disseminado? Mas é interessante a gente ver que ela própria, então, que se apresenta como uma mulher, então, judia, de uma família judia, progressista, que era contra o racismo, sempre se posicionou dessa forma. Num determinado momento da vida, ela percebe que, apesar dessa posição dela, ela é beneficiada. Por quê? Porque isso não está nas mãos dela, isso é a sociedade. Da mesma forma que nós, homens, somos beneficiados pelo machismo, mesmo que nós rejeitemos o machismo. Ele é um fenômeno que acontece e pelo qual nós temos
acesso privilegiado a determinadas posições, e tal. Da mesma forma, então, com os brancos. Esse tipo de consciência é fundamental, então, para a gente resolver esse problema. E não, a visão não só de que o racismo prejudica os negros, mas beneficia os brancos. Nós vimos, algum tempo atrás, aquela marcha das mulheres negras em Copacabana, que foi algo absolutamente inédito. Nós temos visto uma série de movimentos baseados numa afirmação estética, mas que procuram ligar a estética também à identidade, à questão da posição do negro na sociedade brasileira, tudo isso encabeçado por mulheres. E eu acho que é uma novidade muito, muito, eu digo, promissora. As mulheres podem ajudar a transformar, a levar essa luta muito mais adiante. Eu que participei um pouco dessa luta, mais do que um pouco, dessa luta, então, pela consagração desse dia como um dia da consciência negra, um dia de uma data, então, de reflexão e de aprofundamento dessas questões, eu acho muito importante. Nós temos hoje, aliás, hoje mesmo no jornal eu via que uma ação movida pela Confederação do Comércio, se não me engano, contra o feriado, porque isso atrapalharia, enfim, o comércio, e essa ação foi rejeitada no Supremo. Nós temos, então, o Rio de Janeiro, por exemplo, é o feriado na cidade e no estado, e em muitas outras cidades também, independentemente. É feriado em São Paulo, as duas cidades mais importantes do Brasil e por centenas de cidades do país. E eu creio que o mais importante disso é fazer com que as pessoas reflitam e consigam, isso é muito importante, consigam ver o negro não apenas numa situação de submissão e de coitadinho e de alguém que sofreu e tudo isso aconteceu, mas ver o negro numa posição de protagonismo, numa posição de alguém simbolizado por Zumbi, que enfrentou um sistema extremamente poderoso e conseguiu, pelo menos, sobreviver durante muito tempo. Palmares deve ter durado pelo menos 100 anos. O primeiro registro de contato com o exército colonial português é de 1604 e ele é destruído em 1694 e Zumbi morto em 95. E a gente pode imaginar quanto tempo eles já estavam lá antes desse primeiro contato, né? Portugueses enfrentaram, holandeses enfrentaram, portugueses e holandeses chegaram a estabelecer uma trégua para enfrentar Palmares, que acabou destruído pelo maior exército reunido no Brasil antes da Guerra de Independência, que foi o de Domingos Jorge Velho, à frente de 5.000 mamelucos de São Paulo. Então, esse é um exemplo, mais do que qualquer coisa, é algo que refuta aquela ideia de submissão, de passividade do negro. Os negros aceitaram sempre. Isso absolutamente não é verdade. Houve negros que aceitaram, houve negros que não aceitaram de diversas formas, se suicidaram, houve negros que enfrentaram. Algumas pessoas são absolutamente diversas, mas esse espírito de enfrentamento sempre esteve presente. Até um determinado momento da minha vida, me senti inferiorizado. No meu caso, o que funcionou, em primeiro lugar, foi o exemplo que veio lá dos Estados Unidos, com aquela coisa do Black Power, do Black is Beautiful. Embora possa parecer meio curioso hoje, eu fui um dos primeiros no Rio de Janeiro, portanto no Brasil, a usar o cabelo afro. E só aquela coisa de deixar o cabelo afro, deixar o cabelo crescer, aquilo modificou a minha vida, porque aquilo provocou reações nas pessoas, provocou admiração. Hoje um colega de faculdade com quem eu me reencontro, não, você se tornou um ídolo lá entre as mulheres, não sei. Ora, aquela coisa então do inferior que de repente se transmuta em função de aceitar o seu próprio fenótipo. Então isso eu acho que é uma coisa fundamental. Quem se sente inferior é inferior. E é inferior por quê? Se eu me sinto inferior, eu não vou concorrer com o outro que eu acho que é superior. Eu vou me rebaixar. Eu já não vou a determinados lugares, eu não vou fazer determinadas coisas, eu não vou enfrentar, eu sou inferior. Então, essa é uma coisa que a gente precisa romper. Eu acho que o principal instrumento que a gente tem, nesse momento, para enfrentar isso,
é a Lei 10.639, aquela que inclui no currículo das escolas de diversos níveis o estudo da história e da cultura da África e dos afrodescendentes. Pouco tempo atrás eu vi numa revista semanal, num box, uma informação interessante, que cientistas tinham chegado à conclusão de que o homem mais rico da história foi o imperador Mansa Musa, do Mali, cuja fortuna hoje, se atualizada, daria mais de 550 bilhões de dólares, ou vários Bill Gates. Eu já conhecia um pouco da história, eu não sabia desse dado de ser o mais rico do mundo, da história, mas conhecia um pouco sobre Mansa Musa, sobre o Sudão Ocidental, onde se desenvolveram essas civilizações, o Reino de Gana, o Império de Mali, o Império de Songhai, baseados na riqueza proporcionada pelo ouro e pelo sal. E eu sabia que Mansa Musa, que era muçulmano, tinha atravessado o Saara com uma caravana levando 15 toneladas de ouro e, segundo os cronistas árabes, a passagem dele pela cidade do Cairo provocou uma inflação durante 12 anos. Ora, a gente não associa esse tipo de coisa a um homem negro, jamais. Então, o estudo da história da África, eu só estou dando um exemplo, até um exemplo mais chamativo, talvez, vai mostrar uma imagem completamente diferente daquela que se tem, incluindo o próprio povo egípcio. Eu não posso dizer que os egípcios antigos fossem apenas negros, mas com certeza os negros estavam incluídos e houve faraós negros, até mesmo porque, por um período, o Egito foi dominado pela Núbia, que era indiscutivelmente negra, mas a civilização egípcia era composta de pessoas de diversas origens, inclusive negros. Então, mostrar esse panorama ajuda a quebrar isso num dos lugares em que isso é construído e afirmado, que é a escola. Essas ideias são transmitidas pela família, pela escola e pelos meios de comunicação. Família, como é que a gente entra nas famílias? Pela escola e pelos meios de comunicação. Então, o que vocês estão fazendo, por exemplo, isso aí muita gente vai ver, muita gente vai refletir com um programa como esse. E isso ajuda pelo menos, alterar essa imagem negativa que se tem sobre o negro. Eu, particularmente, tive uma forte emoção que eu fui assistir à peça que os dois trabalharam sobre Martin Luther King, e no final, eu traduzi a autobiografia de Martin Luther King. E quando eu fui cumprimentar o Lázaro, ele me disse que todo dia, antes de iniciar a peça, ele abria aleatoriamente uma página daquele livro para se inspirar. Então, no caso deles, são pessoas que estão engajadas e existem várias outras engajadas. Infelizmente, não são todos os negros que estão engajados nisso, mas eu vejo um número crescente. E isso me dá uma esperança de que as coisas realmente possam mudar. Um dos fatores que mais me impulsionaram dentro dessa luta foi que eu era um frequentador dos bailes de soul. E os bailes de soul traziam exatamente aquela mensagem positiva eu digo que eram como se fossem templos de celebração da negritude, da beleza negra, do afro, dessas coisas todas. De uma certa forma, isso se manteve numa corrente do rap. O rap é uma coisa diversa, existe gangsta rap, que fala de coisas negativas, misoginia, mas existe uma linha do rap que é de consciência, que é muito interessante. Eu acho que do caso do que se chama de funk, aqui, né, o funk carioca, eu acho que isso se perdeu muito. Existem alguns que tentam trabalhar, eu já vi algumas manifestações, mas o que predomina, infelizmente, é muito negativo. É muito negativo. Com o poder, com o alcance que o funk tem, se essas pessoas se engajassem mais e apresentassem isso nas suas letras, nas suas posturas, poderia ter uma força muito grande. O Conversa Pública especial de hoje termina aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã.